Idade Média, né? E aí, mas precisamente ali no século XVII que elas começam a ganhar mais força, principalmente com a Margarida Maria Alacoque, né? Um dos principais expoentes nesse tema. Eu gostaria que o senhor falasse que ela que teve essas visitas, o próprio Jesus, queria que o senhor falasse sobre o que Jesus trouxe para ela de mensagem nessas visitas e falasse um pouco mais sobre Sim. esse símbolo, sobre o que representa para nós enquanto Igreja Na Católica. verdade, acho que a primeira coisa que nós precisamos dizer ao falar do coração de Jesus é que a igreja não está incentivando um culto a uma parte do corpo de Jesus, Sim, né? sim. Porque há pessoas que imaginam, né? Estamos seccionando, como Isso. quem faz uma operação, né? E secciona o coração. Não. A igreja olha o Cristo na dimensão do amor misericordioso, Sim, né? sim. Então, aquilo que o coração simboliza, nós somos habituados em nossa cultura nordestina, quando uma mãe, um pai pergunta ao filho, onde você quer bem a mamãe? E o papai diz, aqui no coração, né? Isso. É, mostra o órgão do corpo como símbolo da intimidade, da identidade, da profundidade do ser. Então, desde o Antigo Testamento, sempre se falou do coração divino, não é? Os profetas falavam do coração de Deus. Agora, quando Jesus se encarnou, se tornou homem no seio de Maria, por obra do Espírito Santo, aí nós entramos numa nova fase da revelação divina. Agora nós não temos só a fé em um Deus invisível, mas um Deus que se tornou visível, se tornou carne humana, coração humano, sentimento humano em Jesus. Então, o coração dele, como nós dizemos de uma maneira humanística, se tornou de fato uma fonte de revelação. Porque aí nós dizemos, olha, Deus está se revelando pelo coração de Jesus, não é? Quer dizer, o coração de Jesus é a fonte mais abundante e mais cristalina da revelação de Deus, porque revela a intimidade de Deus, né? Como Jesus disse, tudo que eu falo eu recebi do meu Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai que me enviou. Então, como você muito bem disse, no século XVII, quando reinava, sobretudo na França, e Santa Margarida Maria viveu lá, né? Então havia a grande teoria do iluminismo, essa filosofia do iluminismo, que tudo tinha que vir da cabeça. O que não coubesse na cabeça não existia. Então a fé parecia uma coisa inútil. Eu, passando em Paris, uma ocasião, vi numa avenida Templo a Deus a Razão. Está lá ainda. Templo a Deus a Razão. Quer dizer, o racionalismo, o iluminismo chegado a um extremo sem nome. E então, nesta hora, o Espírito Santo, agindo na igreja, trouxe, pelas revelações de Santa Margarida Maria, a urgência da igreja apresentar a outra face. Quer dizer, nós não somos só razão. A ciência moderna diz que nós somos 70% emoção e 30% razão, né? Então, como é que nós vamos apresentar o ser humano e apresentar Deus unicamente como razão? Então, chegou, através da mensagem de Santa Margarida Maria, depois de Santa Faustina e tudo, a mensagem do coração. Quer dizer, Deus é amor, como São João diz na sua primeira carta, no capítulo 4. E ele se revela também em seus atos, se revela em seus sentimentos. Quando Jesus se debruça sobre um leproso excluído da sociedade, maldito, e o recupera para a convivência humana, é o coração dele que se deixou tocar. Quando ele para o enterro, o funeral daquele filho da viúva de Naim, vê a mãe aos prantos chorando seu filho único, ele para e diante da dor daquela mulher, né? E assim por diante. Quer dizer, é o coração humano de Jesus que revela a compaixão de Deus. Isso foi providencial, porque então a igreja teve mais fundamento para se voltar para um Deus inteiro.
e não apenas uma dimensão do racionalismo, só da razão, das definições. Eu, por exemplo, ainda estudei o Velho Catecismo, onde a primeira pergunta era essa: quem é Deus? Deus é um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Certíssimo. Agora, o que isso diz para a minha vida, né? Agora, quando eu pego, né? Exato, quando eu pego a Sagrada Escritura que me diz Deus é amor, né? Deus é misericórdia, então eu tenho uma coisa concreta, sobretudo na pessoa de Jesus. E aí, que eu repito, o coração de Jesus é uma fonte cristalina de revelação. Muito bem. E aí, diante dessa fonte, né, cristalina de revelação, trazendo já para o nosso tempo, né, para a gente, assim, para os jovens que nos assistem, quem se sentir, como é que se diz, chamado ou tocado para essa devoção, qual seria o passo a passo, por onde começar, e o que a igreja traz para a gente também de celebração, para acompanhar, né? Porque o Sagrado Coração de Jesus, as orações que nós prestamos a ele são para reparação, né? Desse entendimento de reparação. Então, como seria esse passo a passo, por onde começar? Eu vou dividir essa resposta em dois momentos. Um você já apontou, a reparação. Sim. E o outro eu vou deixar como surpresa para depois. Mas eu quero, antes de falar da devoção da reparadora das primeiras 9 sextas-feiras, que se instaurou na igreja com um grande proveito, porque muita gente passou a entronizar o coração de Jesus. Ainda me lembro da minha família, quando eu tinha meus 12 anos de idade, o padre foi até a nossa casa para entronizar o Sagrado Coração de Jesus e de Maria, que ainda hoje está no local onde foi posto há 60 anos atrás, né? Para dizer, eles são, de fato, os donos da casa. Aqui está sob a sua proteção e sob a sua inspiração. Então, primeiramente, a igreja, através dessa devoção, trouxe muito mais esta presença de Jesus nas famílias. Quer dizer, é o Cristo que é o centro da nossa fé. Todos os santos são seus seguidores, são suas testemunhas, são importantíssimos, mas todos eles estão apontando para o Cristo. E às vezes, porque nós não fomos muito evangelizados, que não tivemos ocasião disso, tínhamos poucos missionários, pouco esclarecimento, o pessoal ficou com aquilo que tinha, e graças a Deus, com aquilo que tinha, e segurou sua fé. Deus sabe levar seus filhos, né? Mais uma vez, que agora nós estamos em outro momento, já temos mais oportunidades, e esse aqui é um momento, né, tão bonito e tão importante, nós aprofundamos, vamos para águas mais profundas. De sorte que, nesse momento, a pessoa de Jesus e sua mãe se colocaram nos lares como uma referência, ajudando o povo a se encontrar em oração em família, ajudando a renovar essa entronização cada ano, e entrou juntamente com isso a prática das primeiras sextas-feiras, que contém as 12 promessas de Santa Margarida Maria aos fiéis que fizessem esta devoção, que consiste na confissão, ou pelo menos está em estado de graça, comungar em cada primeira sexta-feira do mês, em honra ao coração de Jesus. Ora, isso leva as pessoas... Primeira sexta-feira foi o dia da paixão do Senhor, onde ele deixou seu coração ser ferido pela lança e sair dele sangue e água, né? Depois, se tornou um dia memorial da paixão, onde se vai dizendo, bom, aqui está o trono da graça. Vamos a esse trono da graça, como na carta aos Hebreus diz. Vamos nos aproximar desse trono da graça. Vamos beber dessa fonte que é o coração de Jesus, de onde brotou a redenção. Então, as pessoas, milhares de pessoas fizeram e fazem esta prática. E me lembro que não sei quantas vezes eu fiz na minha vida essa prática. Hoje, celebrando a missa diariamente, se torna algo que é quase inevitável, né? Mas quando tinha que levantar 5h30 da manhã para ir para a missa, que era 6h15, e longe, eu tinha que andar meio quilômetro, então realmente custava, né?
Custava, mas era a primeira sexta-feira. Então estava ali para comungar e ficava maravilhado de ver quantas outras pessoas estavam ali, né? Então, isso trouxe um grande benefício e um incremento de fé e de mais amor a Cristo ligado ao seu mistério redentor. Veio em seguida aquilo que Santa Margarida Maria colocou muito, a reparação. Jesus mostrou, olha o coração que tanto ama os homens e tanta ingratidão recebe, né? Quer dizer, com amor se paga, como São João da Cruz repetia com tanta frequência. Então, nós só podemos reparar o amor de Cristo não correspondido com amor. Né? Não é em primeiro lugar, e